Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 7 de julho, estamos começando o nosso Papo de Câmbio, já cumprimentando nosso parceiro, correspondente cambial, Lucas Berti. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, Alessandro. Tudo bem? Sempre muito bem-vindo aqui com vocês, né? Tudo tranquilo. Vamos falar bastante sobre como é que está o dólar, principalmente, né? Todas essas oscilações, muita volatilidade, subindo e hoje com um movimento aí de queda, mas tudo isso a gente vai conversar daqui a pouco. Digo para você que não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, Safras TV, inscreva-se, ative as notificações. Todas as nossas redes sociais estão aí na descrição do vídeo, inclusive os contatos do Lucas Berti. E em safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas as informações do agronegócio estão lá. Lucas, vou compartilhar a tela aqui do dólar e a gente vai conversando em cima. Temos muitas oscilações recentes, né? Puxei aqui, ó, para a tua análise, o dólar desde o começo de 2022 e aí a gente vê todo sobe e desce deste mercado cambial, né? Ainda em períodos de pandemia, de inflação em elevação, de elevação de juros, e agora com alguns indicadores mudando bastante, a gente vai conversar hoje sobre isso também. O que tu pode dizer aí desse comportamento do dólar? E temos aí, nos últimos dias, um movimento que foi para cima, né? O mercado rompeu abaixo de R$ 5, mas agora vem num movimento corretivo, mais próximo do que a gente chegou ali em 4,75, mais próximo da linha dos R$ 5. Alessandro, bom dia novamente. A gente saímos do mais do mesmo, né? A gente vinha conversando sobre aquele patamar entre ali testando um pouco abaixo do 475, que havia um suporte, e inclusive comentei aqui contigo que havia no book de oferta os compradores bem posicionados naquele preço. Mas o mercado descolou, finalmente, e a gente gosta quando acontece isso, porque tem novidade para nós falarmos do mercado. Falamos, né, quando o dólar tem essas oscilações um pouco mais bruscas, o que vinha ocorrendo no ano passado, em função não somente do mercado lá fora, em função de uma guerra, crise energética, mas também aqui no Brasil, muito em função do processo eleitoral. Tivemos um início de 2023 aí um pouco mais estável e a gente vinha com o dólar galgando níveis mais baixos, passo a passo, desde aí testando do início do ano e perdendo um pouco as bases dos fundos, né? E chegando a patamares bem mínimos aí até nas últimas semanas, porém, o que vem ali fora acontecendo é essa questão toda, a preocupação em relação a essas revisões do Fed, que talvez venha a revisar juros para cima. O dólar rompeu aqueles 4,90 que nós estávamos pensando que poderia ser uma máxima, chegou a ultrapassar um pouquinho os 4,95 no início dessa semana, mas hoje já perdeu praticamente, já corrigiu para baixo, testou ali uma resistência no gráfico, você verificar ali que nós estamos olhando bem, aquele candle bem, o último candle de venda que está ocorrendo inclusive hoje, e isso veio inclusive depois que dois dados importantes hoje de manhã. O GPDI, Brasil demonstrou uma deflação acima do esperado, ou seja, isso corrobora, sem dúvida, com que a gente pense, quem sabe aí, inflação ainda mais baixa no país, o Brasil mantendo, controlando bem a inflação, sendo até um destaque no mercado mundial em relação à sua política de juros e à sua política de controle inflacionário. E, ao mesmo tempo, nós tivemos o payroll nos Estados Unidos agora pela manhã, que fez duas revisões. Primeiro, divulgou a criação abaixo do esperado de trabalhos, que eram esperados no mês de junho, e também uma revisão para baixo do que havia sido publicado do mês de maio. Ou seja, nós temos, por um lado, o Fed nas suas argumentações, nas suas afirmações, considerando, quem sabe, novas altas na sua política de juros, ou seja, revisões para cima nos próximos relatórios até o final do ano, quem sabe chegando aí próximo a 6% de juros anual nos Estados Unidos, a taxa de juros, e ao mesmo tempo esse número que vem a ajudar, corroborar com que
demonstre aí talvez uma possibilidade, um indicador de que dos americanos estarem controlando a sua atividade, a sua atividade econômica, né? Você cria trabalho, quando você cria muito mais trabalho, você está falando para o mercado que a indústria está aquecida, né? Está se gerando trabalho para suprir aí a demanda, tá? E isso, de fato, hoje de manhã, esses dois indicadores fizeram o dólar dar uma pancada para baixo, forte. Nós tivemos uma forte alta aí nos últimos dias, uma recuperação ontem, inclusive, foi indo, galgando nesses 4,95, já buscando 5, e se a gente olhar o gráfico, né, Alessandro, nós já estamos num preço médio entre esse período aqui que você, inclusive, fez o recorte entre o período de março ali, um pouco metade de março até este momento, se nós olharmos o gráfico candle de ontem, esse candle grande de verde, né, ao lado do último que nós estamos aí formatando hoje, ele já estava indicando para um dólar buscando aí uns R$ 5, para depois é uns 5,05. E isso foi, ontem tudo foi um balde de água fria, hoje de manhã, de fato, o mercado corrigiu bem, e o que eu posso te afirmar é que, muito em função do buco de oferta, tem bastante venda, especialmente nesses 4,90, E né? a reforma tributária na Câmara que passou em dois turnos, isso aí acaba também impressionando, não, Lucas? Perfeito, bem lembrado, com certeza. A questão interna, além de nós estarmos com indicadores muito positivos, que nós tivemos especialmente na segunda-feira, a pesquisa Focus revisando o câmbio para R$ 5 até o final do ano, Selic a 12%, não mais 12,25%, PIB um pouco acima do 2,19, se não me engano, crescimento um pouco maior. Lembrar que há 2 meses nós estávamos falando de 1,20, é realmente um crescimento bem significativo, né, já buscando a média mundial, e ao mesmo tempo a gente segurando a inflação com o adicional de uma reforma tributária ter passado tão facilmente, né, ela foi aprovada rapidamente, né, foram mais de 300 votos a favor aí, então de fato agora indo para o Senado, não houve tantas alterações no processo da reforma, né, digamos, das propostas da reforma, serão dois IVAs, né, simplesmente uma compilação aí de vários impostos, e, de fato, ajuda também o Brasil a ter um real mais fortalecido nesse momento. Nós estamos num momento bem interessante aí, porque esse rompimento que houve ontem, ele não se consolidou. Isso foi o que é importante salientar. Lucas, fazendo uma rápida divagação, a gente teve essa aprovação, né? Isso traz uma melhor segurança para quem investe no Brasil. Então, quem investe de fora traz mais dólar para cá, naturalmente é uma pressão do dólar para baixo. Por outro lado, a gente tem essas revisões que estão ocorrendo agora de inflação para baixo, possibilidade altíssima de que o nosso Banco Central reduza juros. Isso acaba, em relação com os Estados Unidos, que estão com uma projeção ainda de elevação de juros, leva com que possa ir mais dinheiro, né, para os Estados Unidos e entre menos dinheiro aqui, porque essa diferença de juros acaba ficando mais alta, né? A relação, embora os juros deles não sejam tão altos que nem os nossos, mas a relação, digamos assim, diminui, acaba sendo menos atraente a entrada de divisa americana aqui, né, de dólar, e isso acaba também podendo trazer uma pressão altista, digamos assim, para o dólar. Não sei se esse meu pensamento, essa minha divulgação está correta, mas Não, muito bem colocado, muito bem então colocado. nós estamos nesses entremeios aí. Tem essa questão toda de que as reformas aqui acabam trazendo investimento externo, mas essa diferença de juros pode afetar também, né? Inclusive curioso você comentar isso, porque a puxada do dólar que nós tivemos essa semana, ela veio muito de encontro com o que você está falando. Porque o dólar não puxou só no Brasil, o dólar subiu bem lá fora. Essa puxada que nós tivemos os dois últimos dias, desde ali do início da semana, vamos colocar assim, ela vem de encontro com essa
dúvida do mercado sobre se o mercado está já precificando um ajuste de juros, um encurtamento de juros entre os países, estão incluindo o Brasil, e os Estados Unidos, que deve elevar juros. Esse foi o real motivo, de fato, para o dólar ganhar força. Tá? Então foi interessante você colocar isso, porque as opiniões, de acordo com o que eu tenho visto, lido no mercado, inclusive de analistas, é que elas estão até um pouco divididas. Alguns acham que já está precificado o processo de, por exemplo, o Banco Central do Brasil fazer uma redução na taxa Selic e os Estados Unidos fazer uma adição, né, positiva na revisão para cima no seu, na sua política de juros, alguns acham que isso está sendo precificado já. Outros já dizem que não, que o mercado vai precificar mais para frente, né? É a minha opinião que está um pouco dividido. Talvez essa puxadinha de ontem ela seja muito, ela tenha dado, desculpa, desses últimos dias, ela tenha dado um caráter de que o mercado aposta realmente nisso e de fato a gente pode ter uma puxada um pouco maior se vier a acontecer dessas revisões serem mais bruscas, porque digamos que o Banco Central do Brasil reduza mais do que a gente espera essa taxa Selic, né? Com certeza vai ficar um encurtamento muito maior entre os juros dos Estados Unidos e Brasil. E isso, de fato, motiva muitos investidores. Por exemplo, eu tenho clientes que investem no exterior, né? São pessoas físicas, eles têm investimentos hoje, uma carteira, hoje um cliente bem capitalizado no Brasil, ele busca investimento fora do país, ele faz abertura de uma Lucas, conta no exterior. isso é bom tu começar a falar, porque é isso que eu ia te perguntar. Como é que teus clientes estão lidando com esse momento aí, os clientes de câmbio aí? Então, são duas situações, né? Hoje, com os Estados Unidos bastante favorável, assim, até com a perspectiva de ter um pouco mais de rentabilidade, e um investidor, por exemplo, pessoa física, né? Um investidor individual, que tem bastante capital, ele vai buscar uma rentabilidade segura. Então, ele pega parte do capital dele no Brasil e manda para o exterior, né? A gente faz, esse é o trabalho basicamente que eu faço como conhecimento cambial. Eu participo desse processo de remessa, né, de valores do cliente para o exterior. Ao mesmo tempo, na parte de pessoa jurídica, que eu atendo também empresas, por exemplo, do ramo que vocês atuam, do agronegócio, né? A gente tem hoje empresas se posicionando na venda, do dólar, ou seja, se protegendo na venda, ou seja, crendo que daqui a 30, 60 dias, até um pouquinho mais, talvez esse dólar vai cair um pouco mais. Entende? Então, são duas situações, é interessante. Um, colocando para fora para simplesmente fazer, especialmente o individual, para fazer uma carteira distribuída com uma rentabilidade numa moeda segura, que é o dólar ainda, né? Por mais que digam diversas coisas em relação a novas tendências de moeda, né? RMB, né? Chinês, moedas digitais, coisa desse gênero, né? Que vão substituir futuramente, né? A precificação em dólar. Por enquanto, a realidade é dólar, né? Isso deve acontecer, quem sabe, mais adiante. Mas, no momento, tenho clientes preocupados em proteger sua carteira, porque, embora o real esteja num patamar, ou o Brasil esteja com indicadores bem positivos, hoje uma pessoa bastante precavida faz uma carteira fora do país, tá? A parte disso, no mercado já de pessoa jurídica, empresas, o interessante que eu tenho notado, tem entrado venda nesses volumes de dólar. Venda, o que eu estou dizendo, quando o cara faz a venda, ele está apostando no que o mercado pode cair, entendeu? Então, e tanto é que o book de oferta hoje, o mercado do dólar, especialmente o futuro que a gente está falando, ele é um book de oferta que tem venda forte em alguns patamares. 4,90, por exemplo, nós testamos aí esses últimos dias, e que rompeu e foi a 495, é um patamar de um book de oferta forte de venda, tá? Mas também, Alessandro, importante falar dos meus clientes, por exemplo, que operam na parte de proteção cambial, especialmente clientes que são ligados à indústria do agronegócio, como vocês mesmos são jornalistas e atendem essa parte, eles hoje fazem um hedge, um dólar mais favorável, né, em termos de troca de moeda, né? Você vai fazer um hedge hoje, você vai converter em reais para botar uma margem, você vai pagar menos uma margem, né? Porque o dólar está mais favorável, tá? Ao mesmo tempo, eles estão pagando um CDI menor, porque a inflação caiu muito. Então, hoje que você vai cotar um hedge
futuro, você vai ter um RED mais favorável do que uma inflação que tinha no ano passado, por exemplo. Entendeu? Mesmo que a taxa de juros seja alta, a gente está fazendo o DI ele não é mais tão agressivo como era antes, entende? Então você faz um RED num patamar, você paga um prêmio mais baixo, né? Não é um prêmio tão alto quanto era antes. Então, isso que eu estou te falando, nós temos dois cenários. O que eu percebo, vamos falar do volume maior, é o volume desse pessoal da área jurídica, né, de pessoa jurídica, que são as empresas. Eu percebo que tem gente se posicionando nessa venda, sabe? A gente tem tido clientes que fazem isso, então talvez seja um indicativo de que talvez esse dólar não vá muito para cima, não sei, mas como você Lucas, para a gente imaginar aí o que tem de agenda para a semana que vem, tu acha que já encaminhando aí para o final o nosso papo, o que tu acha aí que a gente pode ver de novo esse dólar rompendo R$ 5? Ou tá difícil? Olha, a conjuntura toda no momento, nesse momento, enquanto a gente não tem revisão, porque nós não vamos ter na semana que vem nenhuma decisão de política de juros, nós vamos ter alguns indicadores, né? Nós temos para a semana que vem, terça, quarta, quinta e sexta, que vai se concentrar um pouco mais alguns pontos, nós vamos ter índice ao produtor nos Estados Unidos, a gente vai ter na quarta-feira, tá? Na terça-feira temos IPCA no Brasil, de junho, importante, porque o IPCA é o nosso medidor de inflação, tá? A gente vai ter nos Estados Unidos, importante isso, na quarta-feira, como eu falei, PC na quarta-feira nos Estados Unidos e PP ao consumidor na quarta, ao produtor nos Estados Unidos na quinta. E pedido de segundo-desemprego. Esses indicadores são importantes. Esses indicadores, eles medem praticamente como está a atividade industrial. A gente vai ter que, e a demanda, a gente vai ter que observar isso aí, tá? Os Estados Unidos vivem um conflito, né? É o conflito de você controlar a inflação, mas não deixar a atividade industrial parar. É complicado isso, né? E na sexta-feira a gente tem vendas no varejo no Brasil. Interessante, porque vendas no varejo é um medidor também para nós, medidor de consumo para nós, né? Então a gente pode também ter aí uma ideia de como vai estar a nossa atividade. Tem que Eu melhorar, diria, tem que subir, mas não pode subir muito. Tem essa coisa toda, é, né? para os americanos está sendo um grande desafio mesmo. É um grande desafio. Já a China, se você observar, a China que vem sendo falado aí nos últimos dias, eles estão com uma atividade industrial um pouco menor e um consumo menor, né? Inclusive, eles têm que motivar a inflação, não é estagflação, ao contrário, tem que criar um termo para isso, eu não sei qual que é. Mas eles têm que motivar a inflação, porque justamente a China, um dos problemas que está ocorrendo agora é justamente consumo de commodities não está tão aquecido como deveria estar, isso está afetando o mercado de minério, inclusive agora eles estão com algumas políticas de locais de contenção de emissão de poluentes, então eles estão fechando ou estão controlando algumas siderurgias para elas não produzirem tudo que elas deveriam produzir. Isso aí está gerando o quê? Uma baixa, uma corte de consumo, especialmente da compra do nosso minério, né? Afeta o Brasil isso, tá? Ao mesmo tempo, eles não estão tendo aquele crescimento esperado. A China, que é aquele país que tem que estar com uma atividade sempre com o velocímetro, né, zerado, passando, né, batendo no máximo, eles estão tendo esse problema de fazer a atividade realmente ter uma velocidade que num país desse tamanho, que produz tudo que produz, demanda, tá? Então está sendo esse um desafio lá. E isso está sendo interessante, porque a gente não vê falar de China agora no cenário, se fala muito de Fed, né? E a gente não vê. E aqui esses probleminhas entre eles, comerciais, né? Os americanos geram certo tipo de sanções a alguns produtos, e coisa pequena, não está como na era Trump, mas está acontecendo um pouquinho, sempre essas brigas comerciais entre eles. E Europa, aí a gente está falando de um problema bem maior, né? Um país que é um continente que sente muita dificuldade de travar a inflação, não cresce do jeito que deveria estar crescendo, a indústria não está aquecida do jeito que está. A gente tem esses números de atividade industrial que não estão favorecendo
o continente, inclusive a moeda não consegue se recuperar tão rapidamente. Você tem hoje uma paridade aí de euro em torno de 1,08 do dólar, né? Beleza, Lucas, mas então para a gente encaminhar, o que que tu acha semana que vem? Passamos de novo dos 5 ou não? Aqui, do dólar. Eu não vejo isso. Eu acho que essa puxada aí, ela foi bem mais, digamos, momentânea. Tanto é que o que aconteceu foi que o mercado já está devolvendo essa puxada aí. Foi muito forte, especialmente ontem, nós tivemos aí uma alta acima de 1,5%, né? Não vejo assim. Agora, eu aqui, com a bola de cristal, eu poderia te dizer exatamente. Sem ela, eu acho que está sendo realista. O valor, essa correção ela é realista, ela está de acordo, né? Porque o mercado talvez já está precificando um pouco esse processo aí de uma possível revisão de juros para cima nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, embora a gente ache que vai ter revisão para baixo no Selic, a gente ainda já vem se falando isso há uns bons dias, então não sei. Tem, como te falei, book de oferta mostra bastante venda em patamares como 4,90, 4,92, 4,95, tanto é que ontem veio abaixo, hoje veio abaixo, né? Beleza, Lucas. Muito obrigado. Se você precisar dos serviços do Lucas, na descrição do vídeo temos os contatos dele. E no nosso canal aqui no YouTube, inscreva-se, ative as notificações. Todos os dias temos vídeos novos para vocês. Safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, inclusive o gráfico que a gente botou nesse vídeo de hoje é da nossa plataforma. E daqui a 2 semanas voltamos com o Papo de Câmbio. Obrigado, Lucas. Bom final de semana para ti Obrigado. e bom final de semana para todos.